Existe uma concepção equivocada entre aqueles que estudam a Bíblia, acreditando que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. No entanto, lamento informar que isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Pecados têm diferentes graus e, portanto, há punições distintas para cada tipo de pecado. A Bíblia é clara sobre este assunto. Uma incompreensão comum entre muitas pessoas, incluindo cristãos, é a crença de que todos os pecados são iguais. Alguns interpretam isso como se certos pecados não resultassem em condenação ou fossem insuficientes para justificar a danação eterna. É crucial esclarecer que todos os pecados, independentemente de sua gravidade, são ofensivos a Deus e, portanto, merecem uma penalidade infinita e eterna. Cada pecado leva à separação de Deus e, sem arrependimento, resulta em punições eternas. Embora todos os pecados nos separem de Deus e possam nos levar ao inferno, nem todos os pecados resultam no mesmo nível de tolerância divina. As consequências atribuídas por Deus variam de acordo com a gravidade do pecado. Nem todos os pecados são igualmente graves. Por exemplo, assassinato em massa não é o mesmo que contar uma simples mentira. Ambos são, sem dúvida, pecados, mas pertencem a categorias completamente distintas. Alguns pecados são de fato piores que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas. Em meu estudo da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca: os pecados sexuais. Ao estudar as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios e 1 Coríntios, fica claro que o pecado sexual é considerado particularmente perigoso. Provérbios indica que há casos em que um indivíduo pode não se recuperar das repercussões e consequências dos pecados sexuais, destacando que estes têm um impacto particularmente severo em comparação com outros tipos de pecados. O pecado sexual é sério. Ele afeta seu corpo, sua mente, sua alma e, mais importante, sua eternidade. Muitas pessoas subestimam esta categoria de pecado, mas Deus não. Este tipo de pecado transforma pessoas, altera vidas e tem o potencial de destruir casamentos, traumatizar crianças e desintegrar famílias. É irresponsável e perigoso subestimar a questão do pecado sexual, pois ele é o mais viciante e enganador. Deixe-me ser claro, o pecado sexual é ainda mais viciante do que o vício em drogas. Não estou exagerando quando digo isso. Se há uma categoria de pecado que pode destruir você enquanto você ainda está vivo, é o pecado sexual. Este pecado tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando-o a um ciclo de culpa e segredo que é difícil de quebrar. Ele infecta relacionamentos, semeando desconfiança e traição entre os entes queridos, e pode fazer você viver em um inferno pessoal onde você não quer cometer o pecado, mas não consegue se controlar. Pode arruinar você de maneiras que você nunca imaginou possíveis, com consequências que podem se estender além do tormento pessoal para causar danos permanentes à sua vida profissional e social. Ele pode levar você a lugares que você nunca imaginou em busca de experiências cada vez mais extremas, expondo-o a perigos financeiros, problemas legais e profundas consequências espirituais. Um dos pecados mais comuns é a fornicação. Muitos crentes se perguntam por que seu apetite pelo pecado não desapareceu após a salvação. O fato de uma pessoa ser salva não significa que ela não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, há uma transformação espiritual em nosso espírito, mas ainda temos um corpo que vive no mundo. Nascer de novo não significa que você vai parar de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não. Muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque são tentados, mas essa tentação é parte da luta contínua entre a carne e o espírito. Ser tentado não significa que você é um falso cristão ou que não foi verdadeiramente renascido. A tentação em si não é um pecado. Agir sobre essas tentações é o que constitui pecado. Considere o que a Bíblia diz sobre as obras da carne em Gálatas 5:19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,16 diz: Ou não sabeis que o que se une à prostituta
faz-se um corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Em termos simples, isso explica que quando as pessoas se envolvem em fornicação, formam um profundo vínculo espiritual entre si. Este versículo especificamente afirma que os dois se tornarão uma só carne. Isso significa que, além de uma união física, há uma conexão espiritual significativa que ocorre, refletindo a profunda e duradoura unidade destinada ao casamento. O versículo destaca a seriedade das relações sexuais porque elas unem as pessoas de maneiras que vão além do ato físico. Quando duas pessoas envolvidas em fornicação têm um relacionamento tumultuado e negativo, pode parecer difícil para elas se separarem. Isso acontece porque há uma conexão que transcende o físico e qualquer outra relação platônica. É um vínculo que vai além deste mundo, que transcende o tempo e que as palavras não podem descrever. Mesmo quando há uma separação física, a conexão permanece. É um vínculo que desafia a lógica e resiste a explicações simples e análises racionais. Ele perdura mesmo quando o relacionamento termina ou as circunstâncias mudam, permanecendo através dos anos e distâncias. Ele que se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela. Significa que essas duas pessoas estão, de certa forma, casadas no mundo espiritual. Isso é surpreendente porque muitas pessoas, embora se considerem solteiras, podem ter se unido espiritualmente a várias outras através da fornicação. A Bíblia nos diz que, ao se unir a outra pessoa, ou talvez a várias, a fornicação cria uma conexão profunda e complexa entre os indivíduos. As separações são tão dolorosas porque quando um relacionamento termina, você pode se sentir desorientado e vazio, como se uma parte de você estivesse perdida. Mas, na realidade, uma parte de você está entrelaçada com aquela pessoa e uma parte dela permanece com você, mesmo depois de anos. Um simples toque, uma única mensagem, pode despertar emoções profundas, causando uma onda intensa, porque, através de suas interações íntimas, eles se tornaram uma só carne, como descrito na Bíblia. O ditado "o tempo cura todas as feridas" não se aplica a esses cenários. O tempo sozinho não pode quebrar os vínculos espirituais e emocionais. Portanto, anos passam e você ainda pode se encontrar lutando com as consequências da separação. Uma conexão profunda não se dissolve simplesmente ao longo do tempo. Muitas vezes requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas ouvindo-me agora que ainda estão apaixonadas por alguém com quem fornicaram anos ou até décadas atrás, porque estão espiritualmente unidas a essa pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para o casamento entre um homem e uma mulher. O segundo pecado é o adultério. Provérbios 6:32 diz: "Mas o que adultera com uma mulher carece de entendimento. O que faz tal destrói a sua alma." Este versículo oferece um aviso claro sobre as consequências destrutivas do adultério, destacando dois aspectos principais: a falta de entendimento e a destruição da própria alma. O versículo sublinha a falta de entendimento demonstrada por aqueles que cometem adultério. Mesmo indivíduos com grande sabedoria e inteligência, como o rei Davi, podem sucumbir à loucura do adultério. Apesar de sua proeza como estrategista e governante, Davi teve uma falha de julgamento quando cobiçou a mulher do seu próximo, Batseba, demonstrando uma falta de bom senso. Isso ilustra que mesmo os indivíduos mais realizados podem falhar quando enfrentam a tentação, enfatizando a vulnerabilidade universal às falhas morais. Além disso, Provérbios 6:32 destaca a responsabilidade pessoal do adúltero pela destruição de sua própria alma. A culpa não pode ser atribuída a fatores externos, como uma atração espontânea ou desejada. Em vez disso, o indivíduo deve enfrentar as consequências de suas ações e considerar seu papel em sua queda espiritual. Mesmo que alguém tente transferir a culpa para seus desejos lascivos ou a influência de forças externas, a responsabilidade permanece pessoal. Em última análise, o indivíduo é responsável pelos danos causados à sua própria alma. O adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde espiritual, resultando em danos profundos ao eu interior do indivíduo. Apesar de qualquer prazer ou gratificação temporária derivada do ato, as consequências a longo prazo são perigosas, causando corrupção da alma e distanciamento da retidão moral. Em essência, Provérbios 6:32 serve
serve como um lembrete sóbrio das repercussões devastadoras do adultério e da necessidade imperativa de os indivíduos exercitarem sabedoria e discernimento moral em suas ações. O versículo exige introspecção e responsabilidade, enfatizando a importância de preservar a integridade espiritual e a vitalidade. Ele também destaca a verdade profunda de que o adúltero, através de suas ações, inflige danos irreparáveis à sua própria alma. O versículo adverte sobre as graves consequências do adultério, especialmente na frase "destrói a sua alma". Isso significa que cometer adultério pode causar danos profundos ao eu interior da pessoa e à sua alma. Em termos mais simples, o adultério causa danos profundos à pessoa como um todo, seus sentimentos, convicções e conexão com algo maior. O terceiro pecado é a pornografia, um dos maiores problemas de nossa sociedade. Milhões de cristãos lutam nesta área. Não são apenas os crentes, mas até os descrentes detestam este pecado e ainda assim não conseguem parar de cometê-lo, desperdiçando suas vidas assistindo a vídeos profanos na internet. Quando falo de vídeos profanos, estou me referindo à pornografia. Pense por um momento em quanto tempo você passou nesses vídeos profanos na internet. Você está desperdiçando sua vida com esse prazer falso e efêmero. Você já pensou em como sua vida poderia ser diferente se, em vez de passar horas intermináveis assistindo a esses vídeos, você fizesse algo produtivo? Imagine onde você poderia estar, como sua vida poderia ser melhor como cônjuge ou pai, ou até mesmo em sua jornada espiritual com Deus. Pense em como sua carreira ou negócios poderiam progredir, mas você está desperdiçando sua vida na frente de uma tela. A vida está passando por você. Há tanto potencial em você, mas esse pecado está segurando você. Deixe-me compartilhar algumas estatísticas. 47% das famílias afirmaram que o consumo de pornografia é um problema em casa. O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Sim, você ouviu corretamente, mais de 300%. Aproximadamente 56% dos divórcios envolvem uma parte com um interesse obsessivo em sites pornográficos e mais de 60% dos homens que frequentam a igreja e mais de 50% dos pastores assistem a esses vídeos regularmente. Entre jovens adultos cristãos com idade entre 18 e 24 anos, 76% buscaram ativamente vídeos pornográficos e até 33% das mulheres com menos de 25 anos se envolvem nessas buscas pelo menos uma vez por mês. Você precisa entender que estamos vivendo em uma era sem precedentes, com o auge da internet e da tecnologia. Temos acesso sem precedentes a uma vasta biblioteca de pornografia disponível ao alcance dos nossos dedos. A conveniência e o anonimato do conteúdo online tornam extremamente difícil resistir à tentação desse vício. Ao contrário de qualquer outra época na história, a era digital trouxe uma avalanche de materiais ilícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. O fascínio desses vídeos pode ser perigosamente cativante, afastando os indivíduos de atividades produtivas, crescimento pessoal e relacionamentos significativos. O nível de tentação que esta geração enfrenta é sem precedentes, e precisamos considerar a necessidade urgente de confrontar e superar este problema generalizado. Vivemos em uma era de grande maldade que não devemos subestimar. Os casamentos estão sob ataque por causa deste problema. Os vídeos pornográficos representam uma série de ameaças à santidade do casamento, distorcendo a percepção da intimidade e criando expectativas irreais que levam à insatisfação conjugal. Indivíduos que lutam com o vício em pornografia podem se tornar emocionalmente distantes de seus parceiros, buscando satisfação em fantasias digitais em vez de nutrir sua conexão na vida real. Essa indulgência secreta pode causar uma quebra na confiança e comunicação, corroendo a confiança entre os casais. A natureza da pornografia pode levar a comportamentos secretos que isolam ainda mais os indivíduos, criando um ambiente de vergonha e culpa. Homens e mulheres sofrem em silêncio com esse pecado que pode parecer privado, mas cujo impacto vai muito além dos limites da vida pessoal. A luta contra a pornografia é frequentemente solitária e silenciosa, deixando as pessoas se sentindo envergonhadas e presas. Esse sofrimento silencioso pode levar a sentimentos de isolamento e desespero, afetando o bem-estar emocional e mental. O ciclo interno constante de culpa
pode destruir o espírito, causando uma sensação de desesperança e impotência enquanto se tenta esconder o vício. As pessoas podem se distanciar de seus entes queridos e se retirar dos círculos sociais, intensificando seu isolamento. Esse sofrimento oculto afeta os relacionamentos e prejudica o crescimento pessoal, impedindo os indivíduos de viverem vidas plenas e significativas. É crucial que nossa comunidade expanda a compreensão e o apoio para aqueles que enfrentam esse problema, criando um ambiente onde eles possam encontrar cura e restauração. Se alguém que você conhece está lutando com esse pecado, não o julgue ou fale sobre ele na igreja. Ajude-o a encontrar o apoio necessário. A mensagem sobre os diferentes graus de pecados e suas consequências é um chamado profundo para uma vida de integridade e santidade. Enquanto todos os pecados nos separam de Deus e requerem arrependimento, a Bíblia destaca que existem variações na gravidade dos pecados e suas repercussões. Esse entendimento nos leva a uma maior consciência da seriedade dos pecados sexuais, como fornicação, adultério e pornografia, que afetam não apenas nossa vida espiritual, mas também nossos relacionamentos e bem-estar emocional. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, louvamos e agradecemos por sua misericórdia e amor infinito. Reconhecemos que somos falhos e frequentemente caímos em tentação, mas sabemos que você é um Deus de perdão e restauração. Pedimos que nos ajude a entender a gravidade de nossos pecados, especialmente aqueles que afetam profundamente nossa alma e nossos relacionamentos. Pai Celestial, dê-nos a força para resistir às tentações da carne e buscar a santidade em todas as áreas de nossa vida. Que possamos ser sensíveis à sua voz e ao seu Espírito Santo, guiando-nos em cada passo e decisão. Ajude-nos a reconhecer os pecados que nos afastam de você e a ter um coração contrito e arrependido. Senhor, oramos especialmente por aqueles que estão presos na luta contra a fornicação, o adultério e a pornografia. Que você traga libertação e cura a essas almas aflitas. Ajude-nos a ser uma comunidade de apoio e compaixão, alcançando aqueles que precisam de ajuda e encorajamento. Confiamos em seu poder transformador e acreditamos que em você podemos encontrar verdadeira liberdade e redenção. Fortaleça-nos, Senhor, e capacite-nos a viver uma vida que o honra e glorifica. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Deixe seus pensamentos sobre o tema nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, apoie-nos com sua inscrição, para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.